Vamos falar agora sobre bens complementares perfeitos. Bens complementares perfeitos são bens que costumam ser consumidos juntos. Então, são bens que só trazem utilidade, só trazem bem-estar para o consumidor quando eles são consumidos juntos numa dada proporção. Então, o exemplo mais trivial que você pode pensar de bens complementares perfeitos são o pé direito e o pé esquerdo de um par de sapatos, por exemplo. Ninguém consome só o pé direito ou só o pé esquerdo, tem que ser consumido juntos. Mas existem diversos pares de bens, né, ou conjuntos de bens que satisfazem essa condição, que tem essa característica. Então, por exemplo, o computador em que você está assistindo essa aula. O computador tem software e também tem o hardware desse computador. Essas duas coisas costumam, obviamente, ser consumidas juntas. Você não vai usar o software sem ter o hardware e nem vai consumir o hardware sem ter o software. Não vai ter nenhuma utilidade para você consumir um desses bens sem consumir o outro. E tipicamente você consome esses bens numa dada proporção. Então, formalmente, esse tipo de bens para o consumidor vão ser bens complementares perfeitos e a gente descreve as preferências do consumidor em relação a esse tipo de bem como uma função utilidade que tem esse formato aqui. Vai ser o mínimo de AX1, BX2, em que A e B vão dar a proporção em que um bem é consumido e a proporção em que o outro bem é consumido, para poder gerar bem-estar, para poder gerar utilidade para o consumidor. O ponto aqui é, se eu tenho preferências de bens, né, que são complementares perfeitos, vamos produzir curvas de indiferença que tem esse formato aqui, ou algo parecido com esse formato, em que a gente tem quebras nessas curvas de indiferença. Essas quebras são exatamente os pontos em que essa proporção dada pela função utilidade é satisfeita, em que os bens são consumidos de acordo com essa proporção. Então, nesses pontos aqui, eu tenho AX1 igual a BX2. E não é difícil perceber que a partir de qualquer um desses pontos, então imagine que eu estou aqui, por exemplo, nessa cesta de consumo. E eu mantenho constante a quantidade consumida do bem 1 e aumento a quantidade do bem 2. Então eu vou caminhar aqui nesse sentido. Repara que eu vou me manter na mesma curva de indiferença. A quantidade adicional de x2 não vai me trazer nenhuma utilidade. Do mesmo modo, se eu caminho nesse outro sentido aqui, estou aumentando a quantidade de x1, mantendo constante a quantidade de x2, eu também não vou ter nenhuma utilidade adicional. Então eu só vou ter utilidade adicional se eu aumentar a quantidade dos dois bens. E se eu aumento a quantidade desses dois bens em uma proporção que não satisfaz, né, esta proporção contida aqui na função utilidade, eu vou sair, por exemplo, deste ponto aqui, ou de um ponto aqui de quebra, para um outro ponto que não é um ponto de quebra. Então, eu vou sair daqui, por exemplo, para vir para cá. Ou eu vou sair daqui e vir para cá. E repare que qualquer um desses pontos aqui, em qualquer um desses pontos, eu vou estar consumindo uma quantidade ou de x1 ou de x2, uma quantidade que vai ser acima daquela que eu preciso para atingir esse nível de utilidade. Então eu vou estar desperdiçando um pedaço da minha renda aqui, consumindo uma quantidade acima da que seria requerida para atingir esse nível de utilidade. Então, para evitar esse desperdício de renda, né, o que eu preciso fazer é garantir que eu vou estar sempre nesses pontos de quebra aqui. Qualquer ponto que não seja um desses pontos de quebra, eu vou ter desperdício. Então, no ótimo, na escolha ótima, eu preciso ter AX1 igual a BX2. Se eu tiver AX1 maior que BX2
ou AX1 menor que BX2, eu vou ter um desperdício de recursos. Adicionalmente, eu sei que as minhas preferências aqui, se eu parto de qualquer curva de indiferença aqui, qualquer cesta numa curva de indiferença, e eu aumento a quantidade dos dois bens, eu vou chegar numa curva de indiferença mais alta, eu vou aumentar a minha utilidade. Então isso é uma característica de preferências que são fracamente monotônicas. E quando isso acontece, quando as preferências são fracamente monotônicas, eu sei que o consumidor vai consumir toda a sua renda. Esse é um ponto, inclusive, que a gente vai tratar, que eu vou tratar em um dos próximos slides, dos próximos vídeos. Então eu vou ter, se o consumidor consome toda a sua renda, eu sei que a restrição orçamentária vai valer com igualdade. Eu tenho então duas equações aqui para encontrar duas incógnitas, x1 e x2. Essa equação aqui está errada, né? Isso aqui deveria ser x1. Então P1 x1 mais P2 x2 igual a W. Então, usando essas duas equações para encontrar a solução do problema, a partir da primeira equação, ax1 igual a bx2, no ótimo, eu posso colocar aqui x1 como função, ou melhor, x2 como função de x1. Então, x2 vai ser igual a ax1 sobre b. Posso, então, substituir esse valor de x2 na restrição orçamentária para deixar a equação dependendo apenas de x1, que me permite encontrar o valor ótimo de x1, a demanda do consumidor pelo bem x1, vai ser W sobre P1 mais A sobre B, P2. Se depois eu substituo esse valor de x1 ou nessa primeira equação ou na minha restrição orçamentária, eu consigo encontrar o valor de x2, o valor análogo, que vai ser W sobre P2 mais B sobre A vezes P1. Então a solução vai ser algo parecido com isso daqui. Eu tenho que ter satisfeito a primeira condição, então a solução vai ser um desses pontos de quebra, e eu vou ver exatamente qual a curva de diferença que tem um ponto de quebra que coincide com a minha reta orçamentária. Então aqui eu tenho a solução do problema do consumidor quando os bens são complementares perfeitos.